Nesse vídeo, a gente vai falar sobre os carboidratos. É muito importante que você preste atenção nessas informações que eu vou te passar aqui, porque cada vez mais eu recebo pacientes no meu consultório que têm o que eu chamo de carbofobia, com medo de consumir carboidratos, que acreditam que os carboidratos são os culpados para essas pessoas não conseguirem emagrecer. E eu preciso te explicar algumas coisas fisiologicamente relacionadas às funções básicas que os carboidratos têm dentro do nosso organismo e como que você pode ajustar o consumo de carboidratos para que você consiga consumir esses alimentos e ao mesmo tempo também possa emagrecer. Basicamente, a função principal dos carboidratos, quando a gente fala de carboidratos, é o fornecimento de energia para o nosso corpo. Por quê? Porque o principal substrato energético responsável pelo fornecimento de energia para o nosso organismo é a glicose. E a glicose advém dos carboidratos, ou dos alimentos fonte de carboidrato. E a gente tem inúmeros tipos de carboidratos que no final, dentro do nosso organismo, no final de todos os processos fisiológicos, são convertidos em glicose. Então a glicose é o substrato principal do nosso organismo para a questão de energia. Só que o que acontece? A grande maioria das pessoas generaliza os carboidratos, que é um grupo muito grande de inúmeros alimentos, a um grupo só. E elas pensam que os carboidratos são os maiores responsáveis por elas não conseguirem emagrecer ou que fazem essas pessoas engordarem. Então, vou te explicar uma coisa importante. Você entendendo que os carboidratos têm como principal função o fornecimento de energia, já começa a associar que o consumo deles está diretamente relacionado ao aumento de energia disponível no teu corpo. Se você consome uma grande quantidade de carboidratos e você não utiliza essa energia, essa sobra de energia, digamos assim, vai ser armazenada em forma de gordura. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que você não deve eliminar os carboidratos da sua alimentação. Muito pelo contrário, eles são essenciais para que você tenha energia ao longo do teu dia. Se você faz algum tipo de exercício físico, por exemplo, principalmente exercícios físicos de força, de treinamento resistido, musculação, treinamento funcional, crossfit, que envolva contração muscular, você vai precisar dos carboidratos, porque quando a gente fala de contração muscular, a gente tem um outro tipo de substrato energético que está diretamente relacionado também com os carboidratos, que é o glicogênio. O glicogênio muscular nada mais é do que a glicose armazenada dentro dos teus músculos ou dos nossos músculos. Então, se você não consome carboidratos, vai faltar glicogênio dentro dos seus músculos e aí você não vai conseguir ter uma eficiência maior durante a prática de treinamento físico, principalmente associados à contração muscular, ao treinamento resistido. Só que o que acontece? Existem dois pontos principais com relação aos carboidratos que estão associados com as pessoas que não conseguem emagrecer. O primeiro ponto é a quantidade de carboidratos que elas consomem ao longo do dia. Lembra, carboidratos, fonte de energia. Se você consumir uma grande quantidade de carboidratos e não gastou essa energia vai ser armazenada, vai ser estocada em forma de gordura. Esse é o primeiro ponto. Então, o excesso, a quantidade mais elevada do que essas pessoas realmente precisariam. E o outro ponto também muito importante é o tipo de carboidrato que essas pessoas consomem. Quando a gente fazer uma análise das pessoas que estão acima do peso e que têm dificuldade de emagrecer, não é porque elas comem carboidrato, é porque elas comem uma quantidade muito elevada, muito maior do que elas realmente precisariam, gastam pouca energia e ainda comem carboidrato de um tipo que não seria o mais interessante ou que não seria o mais indicado para que essas pessoas conseguissem emagrecer. Então aqui eu coloquei duas observações. O que é importante você observar quando você faz o consumo de carboidratos? Você consumir carboidratos que tem uma boa quantidade de fibras, que as fibras estão relacionadas aos carboidratos, mas as fibras fazem com que a carga glicêmica da refeição seja baixa, e a carga glicêmica sendo baixa, você não vai gerar um pico de glicemia quando você consumir esse alimento, esse carboidrato ou essa refeição, e isso não vai fazer com que você tenha um aumento considerável da liberação de insulina e, consequentemente, a isso tem um acúmulo de gordura e até mesmo também o que a gente chama de hipoglicemia de rebote, que são aquelas pessoas que consomem uma grande quantidade de carboidratos com alta carga glicêmica e aí logo depois elas acabam ficando cansadas, com sono e até mesmo sentem fome novamente na maior parte do dia, porque provavelmente você está consumindo carboidratos com alta carga glicêmica, alto índice glicêmico, alta carga glicêmica também a refeição e não consegue ter um aumento da saciedade. Outro ponto importante também, além de você buscar consumir carboidratos, fontes de fibras que tenham uma boa quantidade de fibras por porção para que a carga glicêmica seja baixa, é importante que você evite ou reduza o consumo de carboidratos refinados. Então, novamente, os carboidratos, eles não são os vilões do emagrecimento, muito pelo contrário, eles são importantes para que você tenha energia para fazer as suas tarefas ao longo do dia.
A grande questão é que as pessoas consomem uma quantidade muito elevada, muito acentuada de carboidratos ao longo do dia e principalmente carboidratos que não são interessantes serem consumidos. Então, mais importante do que não consumir carboidratos é você cuidar o tipo de carboidrato que você consome nas refeições. Então, se você começar a ajustar o consumo de carboidratos com carboidratos que sejam mais fontes de fibras e diminuir o consumo de carboidratos refinados, que são carboidratos advindos desses produtos industrializados, açúcar, doces, pães, massas, bolos, farinhas, né? Principalmente farinha de trigo, e você aumentar o que são carboidratos boas fontes de fibra? Frutas, legumes, raízes. Então, você trocar, por exemplo, se você consome muita massa, muito pão ao longo do teu dia ou nas principais refeições, você pode substituir frutas, trocar as fontes de carboidrato, né, por frutas que têm uma alta concentração de fibra. Você pode trocar também a massa, por exemplo, do almoço ou da janta por raízes leguminosas. Então, você pode consumir batata doce, aipim, cará, mandioquinha, qualquer tipo de legumes. Então, cenoura, beterraba, abobrinha, berinjela, são melhores fontes de carboidratos do que os carboidratos refinados, advindos de farinha principalmente e de produtos industrializados. Só de você fazer essa substituição, mesmo que você ainda não reduza a quantidade de carboidratos, você substituindo e inserindo carboidratos com mais fontes de fibras, carboidratos mais naturais, você já vai perceber, que você vai ficar mais saciado ou mais saciada com menores porções de carboidratos. 2, que você vai conseguir estabilizar mais a tua glicemia ao longo do teu dia. Consequentemente a isso, você já vai conseguir emagrecer ou começar a ter um sucesso no processo de emagrecimento muito maior do que várias pessoas que buscam cortar totalmente o carboidrato da sua vida. Lembra que se você fizer uma restrição muito acentuada de carboidratos, você pode começar a sentir dores de cabeça, você vai começar a sentir falta de energia ao longo do dia, vai até mesmo começar a fazer com que o teu metabolismo fique mais lento para que ele poupe energia, para que ele consiga realizar as funções básicas do teu organismo. Então o segredo não é você eliminar totalmente os carboidratos da tua dieta ou da tua alimentação, principalmente porque os carboidratos são fundamentais no fornecimento de energia. A grande sacada não é você eliminar totalmente os carboidratos da tua alimentação, mas sim você realizar o que eu chamo de substituições inteligentes, ou seja, você diminuir, reduzir o consumo de carboidratos refinados e aumentar o consumo de carboidratos que tem uma fonte maior de fibras, frutas, verduras, legumes, leguminosas, até a mesma, como eu disse, as raízes, batata doce, cará, aipim, mandioquinha, própria abóbora também. Então, tem vários tipos de carboidratos que têm uma alta concentração de fibras e que tem uma baixa carga glicêmica. E você fazendo essas substituições, você já vai conseguir otimizar o fornecimento de energia com uma quantidade bem mais baixa de carboidrato e vai conseguir otimizar o teu processo de emagrecimento. Outra questão muito interessante é que você vai começar a reduzir a compulsão por doces, por exemplo. Se é uma pessoa que tem muito desejo, muita necessidade de comer doces ao longo do dia, sente muita falta, provavelmente pode ser que você esteja consumindo muitos carboidratos refinados ao longo do teu dia, principalmente carboidratos repletos de açúcar. Então, quanto mais açúcar você fornecer para o teu corpo, mais viciado, mais viciada você vai ficar. E aí é importante que você entre com esse processo de substituição desses carboidratos, de redução dos carboidratos refinados e de inserção, de introdução de carboidratos com maior quantidade de fibras e carboidratos mais naturais. Isso é muito importante. Então, sem carbofobia, sem medo de carboidrato, lembra que o segredo é reduzir as quantidades e também você melhorar a qualidade desses alimentos que estão fornecidos. E antes que eu me esqueça, eu lembrei de uma dica muito importante que eu sempre falo para os meus pacientes aqui, para que você consiga fazer o ajuste da quantidade de consumo de carboidratos ao longo do dia. Lembra sempre, ou pensa sempre, quando você for fazer aquela determinada refeição, quais são as atividades que você vai fazer nas próximas 3 horas. Então, se, por exemplo, você vai almoçar e nas próximas 3 horas depois do almoço você vai ficar sentado ou sentada na frente do computador sem gastar muita energia, nesse momento não seria tão interessante você consumir uma grande quantidade de carboidratos. Principalmente porque carboidratos é fonte de energia. Se você não vai gastar essa energia, toda vez que você consome mais energia do que a demanda que o teu corpo precisa, você vai armazenar em forma de gordura. E aí, nesses casos, você não vai conseguir emagrecer. Mas do contrário também vale. Então, por exemplo, se você vai fazer uma refeição e nas próximas 3 horas você vai fazer alguma atividade que vai exigir um esforço físico maior, pode aumentar um pouquinho a quantidade de carboidratos naquele momento, naquela refeição, para que você tenha energia suficiente para desempenhar essas atividades. Então esse é o grande lance
do consumo de carboidratos, é você ter jogo de cintura na hora de escolher as quantidades e buscar sempre escolher carboidratos que sejam de boa qualidade para que você consiga manter a tua glicemia estável ao longo do dia, para que você não armazene essa energia que às vezes vai sobrar no teu corpo em forma de gordura. Sempre que sobrar energia, o corpo armazena em forma de gordura. Sempre que você fizer uma atividade que exige um consumo maior de energia, normalmente o corpo vai utilizar tanto a glicose para fazer esse exercício, essa atividade, como também a gordura do teu tecido adiposo, desde que você realize esse exercício ou dê esses estímulos de forma frequente e constante, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. E aí, depois que você fizer esses ajustes, essas substituições inteligentes com relação ao tipo de carboidrato e as quantidades que você vem consumindo ao longo do teu dia, volta aqui para mim nesse vídeo e aí conta como que você está se sentindo, se você ficou mais disposto, mais disposta, se já está conseguindo emagrecer. E se você também tiver alguma dúvida, escreve para mim aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar da melhor forma. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto!